Gênesis capítulo 16, versículo de número 1. Amém? Amém, glória a Deus. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Tome assento, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fique com a Bíblia aberta para a gente meditar aqui nessa palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto aqui de Gênesis capítulo 16, versículo de número 1 por diante, né? No capítulo 12, aqui uma pequena introdução, no capítulo 12, Deus ele se revelou através da sua palavra. No capítulo 12, versículo 1, acompanhe. Deus ele se revela a Abrão. Não era Abrão ainda, Deus ainda não havia mudado o nome dele, né? Para Abraão, era Abrão. Deus se revela para Abrão, ou Abraão, através da sua palavra. Está no capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, né? Deus disse que ia mostrar para ele o lugar, a terra. Ou seja, no caminho, Deus iria mostrar para Abraão. Então Abraão saiu ali de Ur dos Caldeus, né? Ele saiu a peregrinar. No capítulo 12, versículo 1, a gente vê que Deus ele se revela, né, para Abraão, através da sua palavra. No capítulo 12, versículo 1, Abraão não tem visão, não aparece anjo. Deus se revela através da sua palavra. Está aí no texto. E disse Deus. Então, irmãos, já podemos aprender que Deus tem várias maneiras de se revelar. Deus tem várias maneiras, né, de se revelar. Ainda no capítulo 12, versículo 7, se você ver, o texto vai dizer: e apareceu o Senhor a Abrão. E são vários, né, textos e passagens que mostram Deus ele se revelando de formas diferentes, irmão. Então Deus se revela onde quer, como quer, do jeito que Ele quer, na vida de quem Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. Então eu já quero profetizar pelo poder da palavra que Deus Ele vai continuar se revelando a você. Se Deus ainda não se revelou, se prepare, porque Deus vai se revelar. Se prepare, porque Deus vai se revelar para você. E Deus tem várias maneiras de se revelar. Ele se revela através de um estranho na rua. Ele pode vir, né, através de um total estranho no meio da rua. Deus está mandando dizer isso aqui. Você nunca viu uma pessoa, Glória a Deus, Jesus. nunca viu uma pessoa chega e entrega aquilo que Deus manda. Não é no metrô, é no ônibus, é na rua, é na igreja. Deus ele se revela, irmão, em visão, em revelação. Deus ele se revela através do louvor. Deus ele se revela de várias maneiras, principalmente através da sua palavra. Glória a Deus. Principalmente através da sua Glória a Deus, palavra. aleluia. Nunca despreze a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Conforme Mateus 4,4, ela é o quê? Ela é um alimento espiritual para a nossa vida. Então aqui em Gênesis capítulo 12, na introdução, Deus, nós podemos aprender que Deus tem várias maneiras de se revelar. E Ele se revela para Abraão, né, o Abraão,
através da sua palavra, né? Deus dá ordem e Abraão ele acata, Abraão ele obedece, ele pega tudo que é dele e ele deixa a casa do seu pai, ele parte. Lá em Gênesis capítulo 12 vai dizer que o seu sobrinho Ló resolveu ir com ele também, ir embora com ele, né? Se juntou ali com o tio e foi embora. E Abraão começou a peregrinar. Abraão não sabia para onde ia, mas Deus estava ali, Deus estava, né, lhe guiando. Glória a Deus, Jesus. Quando Deus fala com Abraão no capítulo 12, Deus faz a ele Deus faz promessas para Abraão. Quem aqui tem promessa de Deus? Deus, irmãos, Deus, ele, quando se revela para Abraão, Deus ele se revela, ele fala através da palavra, e Deus faz a Abraão promessas. Deus faz a Abraão promessas. E a gente vai ver aqui no texto, na palavra, Deus ele cumprindo a promessa, porque ele é fiel. O que a Bíblia diz, irmão? Em Números, né? Capítulo 23 de Números, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, não, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. Em Jeremias capítulo de número, ali, né, primeiro, versículo 11 e 12, que vê Jeremias? Veja uma vara de amendoeira, viste bem? Porque o Senhor velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então aqui a gente vai ver, irmão, Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão. Glória a Deus, Jesus. Então, se você tem promessa de Deus, permaneça no lugar, permaneça na posição, permaneça na porta, porque Deus está dizendo nesse dia de hoje: eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. A minha palavra está de pé na tua vida, e no momento certo ela vai se cumprir, vai acontecer. É porque tem um tempo, irmão. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus. Tanto Abraão quanto sua esposa Sara teve que esperar o tempo de Deus. A gente vai ver isso aqui. Então tem um tempo, mas Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele promete, porque Ele não é o homem promete e falha. Olha, tal dia eu vou fazer assim e não cumpre. É o homem, é o ser humano. O homem promete e não cumpre. Deus não. Aquilo que ele fala, meu irmão, é prego batido, é ponta virada. Então Deus está dizendo: a promessa está de pé, o que eu prometi vai acontecer. Não olhe para a adversidade, não olhe para o dia mal, não olhe para as dificuldades da vida, olhe para o autor e consumador da fé. Ele está dizendo: olhe para mim, os teus olhos têm que estar fitos em mim, os teus olhos têm que estar fitos na promessa que eu fiz a você. Ele é fiel, então se prepare, porque vai chegar o tempo de Deus e a promessa vai se cumprir. Creia somente. Agora escute: Abraão ele sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ele está debaixo de promessas. Deus fez as promessas para Abraão. Deus lhe fez promessas. Deus não cumpriu porque ele não estava no tempo. Então Abraão está debaixo das promessas. Abraão ele sai e ele começa a peregrinar. No capítulo 15, Abraão aí já vai estar em Canaã, ele já vai ter chegado em Canaã. No capítulo 15, Deus ele se revela novamente para Abraão. No capítulo 15, Deus ele fala com Abraão, e Deus ele vai dizer para Abraão que vai lhe dar o quê? Que vai dar um filho. Deus ele se revela para Abraão, está no capítulo 15, Deus ele torna a se revelar a Abraão, e agora Abraão lhe promete o quê?
Lhe promete o quê? Lhe promete um filho. Porque Abraão, ele sabia, eu creio que ele sabia, né, da esterilidade da sua esposa, que a sua esposa não poderia lhe dar um fruto, né, lhe dar um filho. Abraão sabia, mas mesmo assim Abraão amava, né, profundamente, terrivelmente a sua esposa Sara. Abraão ele sabia. E Abraão, segundo a narrativa bíblica, Abraão ele acreditava, ele achava, ele pensava que quem iria herdar tudo o que ele tinha, a sua riqueza, era quem? Era o seu servo. O seu servo, Eliezer, né? O Damasceno. Então Abraão achava que o seu servo, Eliezer, o Damasceno, ele ia herdar. Esse cara aqui era um cara fiel, né? Um cara que sempre estava com Abraão ali, lhe ajudando. Creio que Abraão lhe ajudou em algum momento, né? Creio eu. E a Bíblia mostra que ele estava com Abraão. Abraão não tinha filho, então Abraão ia fazer do seu servo Eliezer o herdeiro de tudo quanto ele tinha, né? Você pode ver, tem gente que tem muitos bens, tem pessoas para deixar carro, casa, né? Bens materiais, e tem gente que mesmo tendo pessoas para deixar aqueles bens, resolve não deixar, né? Tem pessoas para deixar bens materiais, mas resolve não deixar para ninguém. Fica aí no poder público, né? Resolve deixar para o poder público. Imagina quem fica vivo, como é que fica, hein? Como é que a pessoa fica? Mas rapaz, ele foi embora, não deixou a casa para mim. Foi embora, não me deu carro. Não é? Tem gente que, é verdade, irmão. Tem pessoas, não deixa para as pessoas, mas deixa para o gato, deixa para o cachorro. É verdade. Não é para papagaio, deixa para cachorro, deixa para gato, mas não deixa para alguém, para os seus, né? Para a sua família, para um amigo, não deixa. Aqui está Abraão, né? Nós sabemos que o nome, né, Abrão significa pai de multidões, né? Abrão significa pai de multidões. Abraão significa pai de nações, né? Olha que coisa linda. Saraí, né? Saraí, ou Saraí, significa, ou Sarai, significa princesa, né? Princesa. E quando Deus muda para Sara, aí já passa a ser, né, princesa, né, senhora, né, que é um nome que, segundo se eu vou pesquisar, meditar, fala de uma senhora, de alguém, de um nome, né, de alguém muito estimado. Sara passou a ser, depois, uma mulher muito respeitada. A princípio não, mas depois ela passa a ser honrada, respeitada, depois do processo, é claro, né? Que a honra vem depois do processo. Muitas vezes, quando eu e você está no processo, como aconteceu aqui, né, com Sara, com Abraão, com Sara, quando a gente está no processo, muitas vezes não vem de imediato aquela honra que Deus, né, Ele tem para nós, porque naquele momento, ou vamos dizer assim, vem uma honra ou outra, mas a honra maior só vem no tempo e na hora. No processo tem honra? Tem. Deus honra em você no processo. Mas aquela honra é especial. Aquela honra maior. Aleluia! Aquela honra maior só vai chegar na tua vida depois do processo. Então nós temos que passar como Abraão passou, como Sara, em especial Sara, né? Ou melhor, os dois, né? Porque tanto Abraão quanto Sara estavam passando. Abraão queria, mas Sara não podia lidar. Então os dois, melhor colocando, estavam, meu Marcelo, no processo ali. Abraão queria, mas Sara não podia lidar. Sara queria dar a Abraão ali um filho, lhe dar um filho, mas ela não podia, porque ela era estéril.
E além disso, era uma mulher adiantada em idade. Sara era uma mulher velha. Sara era uma mulher, né, bastante velha. E Abraão não ficava atrás, não. Abraão era outro também que estava velho, né? Abraão estava velho, porém o velho nativa, né? Abraão era velho, mas era um velho que estava nativa. Já Sara, como mulher, não é verdade? Para Sara, como mulher, dar à luz a um filho, estava complicado devido à sua esterilidade, não é verdade? E à sua idade. Já havia cessado o costume, né, das mulheres. Então, para Sara, somente o milagre de Deus. Aleluia. Então, a honra maior, entenda que vem depois do processo. Veio para Sara, veio para Abraão, depois do processo. E aquilo que eu e você não pode fazer, quem é que faz? Deus faz, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você está adorando, você está servindo ao Deus, meu irmão, do impossível. Não há nada impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Glória. Você crê que tudo é possível para Deus? Glória a Deus. Você crê que não há nada impossível para Deus? Glória a Jesus, é verdade. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 18, irmão, e o versículo 14. Haveria alguma coisa difícil, olha aí, ao Senhor? Haveria, Sara, alguma coisa, né, difícil? Ela estava aqui debaixo da promessa. Ela não acreditou ali, devido ao processo, né, já velha, sim ou não? Já velha, seu esposo também velho, ela não acreditou. Aí o texto vai mostrar que ela até riu, né, no capítulo 18, versículo, né, de número 12, ela até riu, porque Sara já era velha, Abraão já era velho. Mas quando Deus quer operar, irmão, nada pode impedir. Então creia, porque o Deus do impossível está agindo ao teu favor. O Deus do impossível está agindo ao teu benefício. Aquilo que você não pode fazer, Deus ele faz. Aquilo que você não pode, Deus ele pode. Então nesta noite ele está dizendo, aquilo que você não pode fazer, eu faço. Glória a Deus. Aquilo que você não pode, eu posso. Há alguma coisa difícil para mim? Ele está perguntando. Há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa impossível para mim? Não, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus das causas do impossível. Igreja, o Deus do impossível está aqui. Ele está dizendo, eu posso fazer o impossível se tornar possível. Ele está dizendo, eu trago à existência aquilo que não existe. Se prepare, tem impossível de Deus chegando. Se prepare, Deus está agindo e o impossível vai se tornar possível. Aleluia, Jesus. Ele traz à existência aquilo que não existe, porque Ele é o Deus do impossível. Então, seguindo aqui, igreja, aí no capítulo 15, Abraão, né, na introdução para entrar no texto e encerrar, Abraão, ele pensava que ia deixar tudo para o seu mordomo, para o seu servo. Rapaz, eu vou morrer, eu vou deixar tudo para o meu servo, porque eu não tenho ninguém para deixar, não tenho filho, eu não tenho ninguém. Então Deus anima Abraão, Deus se revela para Abraão, Deus fala para Abraão, porque quando você pensa que tudo está perdido, Deus ele chega e nos anima. Deus ele chega e nos dá uma injeção de ânimo. Aleluia. Oh, aleluia. Ele está dando uma injeção de ânimo em você, para você prosseguir, para você continuar, para você não parar, para você não desistir. Ele está dando uma injeção de ânimo. Ele está dizendo, filha, receba força. Filho, receba força. Filha, receba graça. Filho, receba graça. Você não vai parar. Você não vai desistir. Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Eu sou o
Deus vem e nos anima, Deus vem e nos coloca de pé, Deus vem e nos ergue. Tudo acabado, Deus se revela e não, meu filho, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da situação, eu estou no controle da saúde, eu estou no controle da tua história. Você está pensando que está tudo perdido, você está pensando que se acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, mas Ele te colocou aí, Ele te colocou aqui, aleluia. Ele está falando para mim, para você, está dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu faço. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu porto seguro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele anima Abraão: Abraão, fica tranquilo, Abraão, a promessa está ali, a promessa está de pé. Fica tranquilo, Abraão, Glória a Deus, Jesus. a promessa está de pé. E Deus diz para Abraão: olha, você não vai deixar tudo para o seu servo, né? Você não vai deixar tudo para ele, não. Vai nascer, olha o que Deus vai declarar para ele: mas aquele que é de ti será gerado. Olha aí, olha o que Deus revela para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, Abraão. Sim ou não? Você vai ter um filho. Está no capítulo 15 e o versículo de número 4. Você não vai deixar tudo para o teu servo, não vai ser o mordomo que vai herdar tudo, não, mas aquele que de ti será gerado. Olha aí, esse será o teu herdeiro, aquele que de ti será gerado. Então preste bem atenção. A promessa de Deus aqui, escute isso, a promessa de Deus aqui foi para Abraão e Sara. O filho, Abraão, que vai vir, né? Que vai ser gerado através de você, Abraão, através de você. Então a promessa de Deus é para Abraão e Sara. A promessa do filho é para Abraão e para Sara. Até porque Abraão era casado com Sara, não tinha outra mulher. Então a promessa do filho era para Abraão e Sara. Se você pegar os textos, né, os capítulos, você não encontra Abraão com outra esposa, Abraão com outra mulher, uma segunda esposa. Depois, sim, Abraão, né, toma outra esposa, né? Ele toma outra como esposa, outras como esposa. Mas você pega ali, né, capítulo 12, né, 13, enfim, 14, 15, você não vai encontrar Abraão com outra mulher, né? Então Abraão, ele é casado com Sara, e a promessa estava sobre Abraão e Sara. A promessa estava sobre os dois. Deus fez a promessa para Abraão e Sara, porque Abraão estava casado com quem? Com Sara. Então Abraão, vai nascer um filho. Você vai ter um filho, Abraão. Obviamente que o filho é com Sara, porque não tem outra mulher. Abraão, você vai ter um filho. Então o filho é com quem? É com Sara. Imagina Abraão, é como? É a mulher estéril, a mulher não pode gerar filho. Como é que vai ser isso? Mas a Bíblia diz, se você ler a continuação, versículo 6, o texto vai mostrar que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. É por isso que Abraão, ele é denominado o pai da fé, porque ele ouve e crê, ele ouve e acredita. Então ele recebe, não é, o título de pai da fé. Aleluia. Ele recebe o título de pai, o nome de pai da fé. Abraão creu, está no versículo 6 do capítulo 15. Ele creu no Senhor e foi-lhe imputado como justiça, igreja. Abraão creu no Deus verdadeiro, isso lhe foi imputado como justiça. Então no capítulo 16, entrando no texto para a gente já concluir, preste muita atenção. Quando entramos aqui no capítulo 16, a gente pode observar que Sara, ela agora cansa de esperar. Eles estão debaixo da promessa. Sara sabia, porque eu creio que Abraão, né, conversava com sua esposa, óbvio, sim ou não?
o esposo conversa com a sua esposa, não é? E a esposa com o seu esposo, é assim que tem que ser, não é? É assim que tem que ser, a esposa conversa com o esposo com a esposa. É claro que tem promessa, tem algo, né, que é particular entre Deus e o casal, entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, tem algo que é particular, porque cada um de nós, a salvação é individual. A salvação é individual. Então, né, muitas vezes Deus tem algo particular comigo, Deus tem algo particular com a minha esposa. Isso é um fato, irmão. Nem tudo Ele vai falar, nem tudo que é concernente à minha esposa Ele vai falar para mim. Vai ficar entre ele e ela, entre ele e eu. Mas é óbvio que o casal, né, ele se conversa, tem diálogo, ele tem que conversar. E Abraão e Sara, eles conversavam. Glória a Deus. Aproveitando para fazer uma aplicação, né, para quem é casado, é necessário haver diálogo, sim ou não? É necessário, aproveitando aqui o texto, que Abraão, eu creio, ele conversava com a sua esposa, havia diálogo. Abraão contava para Sara o que Deus havia revelado, falado. Abraão era um homem que levantava altares. Abraão era um adorador. Abraão era um adorador, irmão, adorador por excelência. Abraão era um adorador. Então Abraão, ele conversava com a sua esposa, ele contava, né, as promessas de Deus, ele conversava com ela. Deus se revelou, Deus falou comigo, creio eu, né? Ele conversava com Sara. Então, irmão, para você que é casado, que haja diálogo, você que é casado, né, que está me vendo pelas redes sociais, você que é casado, os casais que estão aqui, que haja diálogo. É o momento que o casal tem que sentar para conversar. Repare que muitas vezes, irmão, nós que somos casados não queremos parar para conversar, para dialogar. Muitas vezes queremos discutir, queremos brigar, bater boca. É ou não é? É ou não é assim? É ou não é? Muitas vezes o casal não quer, o marido não quer conversar com a esposa não quer conversar com o marido. Aí o que acontece? Reina a contenda, reina a confusão no meio do casal ali, porque não há diálogo, não há conversa. Amém, irmão? Tem que haver, de fato, irmão, diálogo, né, entre o casal. Tem que haver um diálogo. O diálogo é importante, irmão. Seja, né, o marido com a esposa, seja o pai com o filho, não é? A mãe com os filhos, irmão com irmão. Pode observar, né? Com um amigo tem que haver diálogo. Porque se você não conversar com a pessoa, como é que vai se resolver? Como é que vai se entender? Como é que vai saber o que é que está acontecendo? O que é que está se passando? Por isso que tem que ter um diálogo. Por isso que tem que ter um diálogo. Como é que Sara, observe, eu estou pela Bíblia, como é que Sara ia saber se Abraão não contasse? Porque Deus falou com ele ali, não falou com ela, Deus falou com ele. E ele conversava com a sua esposa, que ele muito amava a sua esposa. E ele chegava e conversava com ela. Então havia diálogo, que possa haver diálogo, irmão, né? Para quem é casado, que possa haver diálogo. Você que é casado, converse com a sua esposa. A esposa conversa com o seu esposo. Amém? É muito importante isso, sentar para conversar. O que é que está incomodando, né? O que é que está irritando? O que é que não gostou? É sentar ali e conversar. E muitas vezes em uma simples conversa se resolve tudo. No diálogo. Olha, isso aqui eu gostei, aconteceu. Exemplos. Você vai conversar ali, no diálogo se resolve tudo, né? Então o diálogo é muito importante, irmão. Deixo aqui essa palavra, né, aproveitando aqui essa oportunidade. Seguindo aqui, no capítulo 16, Sara, ela cansou de esperar. Diga para 2 ou 3, ainda, pode ser melhor, ainda que você canse de esperar, persevere no Senhor. Você que está nos vendo pelas redes sociais, ainda que chegue o cansaço, ainda que dê vontade de parar, de desistir, de arriar as armas,
ainda que dê vontade de voltar atrás. Olha o que Deus está dizendo através da sua palavra: não pare, não desista, mas persista, persevere. Glória a Deus. Quem desiste não canta o hino da vitória, mas quem persevera vê o sol da justiça raiar. Quando eu escrevi isso, Aleluia. quem desiste não canta o hino da vitória, mas quem persevera, meu irmão, né, dá o testemunho, dá o culto de ação de graça e diz: valeu a pena pagar o preço. Eu pensei em desistir muitas vezes, mas Deus falava comigo e eu obedeci ao Senhor. Eu fiquei no lugar e agora eu estou aqui diante dos meus irmãos, dando culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela vitória que chegou. Então persevera e não desiste. Glória ao Senhor. Persevere, não desista. Deus é contigo. Glória a Deus. Aqui o problema é que Sara cansou de esperar. Ela cansou de esperar. Rapaz, está demorando muito. Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia dar vitória. Não é? Deus disse que ia operar o milagre, o impossível, mas está demorando muito. Conjecturando o que Sara pensou, conjectura, a Bíblia não diz, né? Conjecturando, imagino eu. Sara pensou, e está no texto, né? Está no texto. Aí já não é uma conjectura, porque está no texto bíblico. Quando ela chega para Abraão, e ela vai dizer, né? Toma, né? O Senhor tem me impedido de gerar filhos, ter filhos. Então toma a minha serva, Agar, a egípcia. Agar era uma pagã. No Egito, Agar adorava a outros deuses com D minúsculo, deuses que não são deuses, porque não existe deuses, existe um único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Escute isso: Deus, quanto a número, Ele é uno. Deus, quanto a número, Ele é um só. Agora, quanto a pessoa, personalidade, Ele é o quê? Ele é três. Ele é trino, né? Deus, quanto a número, Ele é um só. Não existe 3 deuses, 4 deuses, 10 deuses, 1000 deuses. Só existe um único e verdadeiro Deus, que subexiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na Trindade Santíssima. Amém, irmão? Cremos na Trindade. Nós somos trinitarianos e não unicistas. Nós respeitamos quem é unicista, né? Porque quem é unicista crê que o Pai está no Filho e o Espírito Santo está no Filho e é só Jesus. Não tem a pessoa do Pai e a pessoa do Filho distinta. Crê que o Pai e o Filho o Pai e o Espírito Santo estão em Jesus e é só Jesus. Quem é unicista crê assim, mas nós que cremos na doutrina da Trindade, Glória a Deus. nós somos, não é, trinitarianos, porque nós cremos, não é, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto a número, Deus é um só, Ele é uno, e quanto a pessoa, Ele é trino. Então Sara cansou, ela dá a serva dela a quem? Ela dá Agar, sua serva, para Abraão: olha, te deita com ela. Abraão, tenha relações com ela. Quem sabe, mas Abraão, que é isso, minha filha? Que é isso, minha esposa? Não, Abraão, o Senhor tem me impedido de dar filhos, e quem sabe, né, eu vou ser mãe através dela. Não é assim? Está aí no texto. Então Sara, né, ela dá a serva dela para Abraão e pede para Abraão se deitar com ela. E Sara diz: através dela eu terei o quê? Eu terei filho. Através da minha serva, a egípcia Agar, eu vou ser mãe. Só que a promessa de Deus não era essa. A promessa de Deus não era Abraão se deitar com outra mulher, nunca foi. A promessa de Deus, repito, estava sobre Abraão e Sara. Mas Sara agora passa
se é que podemos dizer assim, ela passa à frente. Ela está cansada de esperar, ela não quer esperar e ela passa, né? Ela perde ali a fé e Abraão segue o caminho dela. Então aqui, né, número 1, nós podemos ver a falha de Abraão e Sara. Primeiro tópico aqui, a falha de Abraão e Sara. Os dois falharam, não foi só Sara não. Falhou Sara e Abraão. E Abraão que é o líder, né? Que é ali o líder, o responsável. Então, quando Sara diz para Abraão: olha, Senhor, né, tem me pedido de ser mãe, toma a minha serva aí que deita com ela, eu vou ter filho através dela. Qual era o de Abraão? Não. Você está me pedindo para fazer isso, mas eu não vou fazer não. Porque Deus prometeu, Deus disse que o filho vai ser entre eu e vai ser através de mim e você. A promessa está sobre a minha vida e a tua vida, sabe? Então Abraão, ele é o pai da fé, mas aqui ele falhou, ele Sara falhou, faltou fé. Abraão não teve fé suficiente, irmão, para crer que a promessa iria ser cumprida nele, na esposa. Ele faz a vontade da esposa dele e não de Deus. Quando Abraão deveria ter dito: não, eu não vou fazer, porque isso vai contra a vontade de Deus, vai contra a palavra de Deus, sabe? Sara, vigia. Eu sei que você está aperreado, eu sei que, né? Eu sei que a gente já está velho, eu sei que a coisa está feia, sabe? A gente já está aqui velho, já, tudo enrugado, estamos velhos, mas quem prometeu é fiel. Abraão deveria ter se posicionado, mas como o homem, ele é o quê? Ele é falho, o ser humano é falho, irmão. Nós falhamos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós falhamos. É o que a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessamos, aliás, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, irmão. Deixa eu só ver aqui para a gente não citar errado. Olha o que é que o texto bíblico vai dizer de 1 João, né? O capítulo aqui de número 1 e os versículos de número 8 e 9, olha aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós pecamos, nós erramos. Pecar, né? Pecar significa errar o alvo. Então nós pecamos muitas vezes, nós erramos, né? Como a gente costuma falar, pisamos na bola. Nós muitas vezes erramos. Abraão aqui, ele falhou, ele errou, porque ele é o quê? Ele é humano, né? Ele é ser humano. Então o homem falha, o ser humano falha. Não há, irmão, ninguém na face da terra que não falhe, né? Que não erre. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Abraão falhou, nós falhamos, e enquanto vivemos aqui iremos falhar, né? Enquanto vivemos aqui iremos falhar. Porém, precisamos procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que vai agradar ao Senhor. Mas é fato que nós iremos em algum momento falhar, pisar na bola. A falha de Abraão e Sara, está aqui no texto. Abraão se deita com a serva de Sara, Agar. Abraão se deita com ela. Abraão conhece ela.
E aqui nesse primeiro tópico da palavra de Deus, a falha de Abraão e Sara, o texto vai dizer ainda em Provérbios, né, o capítulo 28, versículo 13, irmãos. Se confessamos os nossos pecados, Ele, aliás, né, Provérbios 28, 13, o texto vai dizer em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões, encobrir é esconder. O que encobre, esconde as suas transgressões. Transgressões é uma palavra para pecado. Aquele que esconde o seu pecado, aquele que esconde a sua transgressão, né? Bota para debaixo do tapete, né? Esconde, não confessa, não conta. Então, Provérbio 28, 13. O que encobre, esconde as suas transgressões, pecado, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa, né, os confessa e deixa, olha só, os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, para alcançar misericórdia, aquele que pecou, está no pecado, para ele ou ela alcançar misericórdia, tem que, primeiro, né, se arrepender e confessar. E abandonar o pecado. É o que o texto está ensinando. Aquele que confessa, o que é confessar? Falar, contar. Aquele que confessa e deixa. Então o texto está ensinando que nós temos que confessar o pecado, contar, e tem que abandonar, deixar. Alcança a misericórdia. É a condição da palavra de Deus. Se eu esconder o pecado, se você esconder o pecado, não há perdão. O perdão só vem quando você confessa e deixa. Confessou o pecado, contou o pecado e deixou, então você alcança o perdão de Deus. Glória a Deus. Se você está pecando, e quando mais peca, continua, e pede perdão e peca, e pede perdão e peca, e pede perdão e peca, aí já tornou-se iniquidade. Iniquidade não é prática contínua. A pessoa está ali praticando aquilo e continua, e não deixa, e não abandona, né? E não se arrepende daquele pecado ou dos pecados que está cometendo. O texto que eu estou citando é claro. Glória. O que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia, perdão. Então a única maneira para você alcançar o perdão de Deus, a única maneira de você alcançar a misericórdia é confessando o seu pecado e deixando. Se você não confessar o seu pecado e não deixar, então você está perdido, porque você não vai ser perdoado por Deus. Para você ser perdoado, você tem que confessar e deixar. Aleluia! E aqui tem outro dado, outra informação. Quem é que pode se esconder de Deus, irmão? Quem é que pode se esconder do Deus Todo-Poderoso? Pode esconder do irmão, pode esconder da irmã, sim ou não? Mas de Deus, irmãos, ninguém pode esconder. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? Deus. Antes todas as coisas estão nuas. E o que? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo está patente e nu. Olha o texto. Tudo está patente e nu aos olhos de Deus. O salmista Davi diz: para onde eu irei? Que eu possa me esconder da tua presença. Se eu cavar ali na terra um buraco, me esconder, o Senhor está me vendo. Se eu subir, o Senhor está me vendo. Para onde eu for, os teus olhos estão firmes
a palavra de Deus vai dizer em Marcos, no capítulo 4, versículo de número 22, irmãos. Porque nada há encoberto que não haja de ser revelado ou manifesto. Olha o texto. E nada se faz para ficar oculto. Olha, não há nada que eu e você venha fazer que um dia não venha a ser revelado. A pessoa pode estar fazendo muito bem feito. A pessoa pode estar fazendo, sabe, nas escondidas, nas ocultas. Poxa, eu estou fazendo isso aqui, ninguém está me vendo. Realmente, o ser humano pode não estar vendo, não. O homem pode não estar vendo, o irmão, a irmã pode não estar vendo, mas os olhos de Deus estão vendo. Deus está contemplando, Deus está vendo tudo, porque nada escapa dos olhos de Deus. Olha Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Conhece quem está em treva e com ele mora a luz. Então está aqui, igreja. Olha o texto. Porque não há nada encoberto que não seja manifesto, revelado. Marcos capítulo 4, versículo 22. Ele revela tudo, ele mostra tudo. Então, a solução é confessar. A solução é abandonar, é deixar. Você vai receber perdão de Deus. Glória a Deus. No segundo tópico, em segundo lugar, você vê a consequência. A chapa começou a esquentar. A consequência, em segundo lugar, da falha de Abraão e Sara. Qual foi a rebordosa que teve ali? Qual foi a consequência? A contenda entre Sara e Agar. A senhora era Sara, mas quem estava se achando senhora era Agar. Amém? Olha aqui, ó, tinha um filho dele. Hoje é que além de você estar velha, você não deu a ele nenhum filho. Eu não, rapaz, eu estou aqui novinha e dei um filho para ele. É isso aí, sabe? Deu um filho para Abraão. Então ela, a senhora era Sara, mas ela estava se achando a senhora. Ela estava se achando a senhora. Então começou a ter problema, começou a ter contenda, começou a ter desavença entre Sara e Agar. O pau começou a cantar ali. A coisa começou a ferver. Consequência da falha de Abraão e Sara. E foi citado aqui. Nunca pense que não tem consequência, porque tem. Para toda desobediência tem consequência. Glória a Deus. Eu estou citando a Bíblia para você. É ensinamento bíblico. Para toda desobediência do pastor Denis ou sua, tem consequência. A consequência pode vir para mim ou para você. A consequência, o castigo, a rebordosa, pode vir diretamente para mim ou para você, ou pode cair sobre a tua casa. Aleluia. Olha o pecado de Davi. O que é que a Bíblia diz? Que Deus passou dele, não foi assim? Passou dele e caiu onde? Na casa. Passou de ti, Davi. O profeta Natan disse: passou de você. Passou, Natan. Passou, meu filho. Mas caiu na tua casa. A espada não vai sair da tua casa. Vai ver lá a história. O que aconteceu lá? O filho de Davi queria roubar o trono dele. Peitou o próprio pai. Queria o trono do pai. Irmão que estrupou a própria irmã. Irmão que estrupou a própria irmã. Vai lá ver a história, a profundidade, a consequência do pecado do rei Davi. Então, irmão, para cada pecado, desobediência tem consequência. E a consequência, ela pode cair sobre a minha vida. Ela pode cair sobre a minha vida ou sobre a minha casa.
pessoas que viram a coisa apertar, né? Ali com o seu filho, com a sua filha. Imagina, irmão. Eu já vi testemunho de irmão, de irmã. Testemunho. História real. A pessoa testemunhar. Eu estava brincando com Deus. Eu estava brincando com a palavra. Eu estava brincando com Deus e a palavra. Eu estava, sabe, na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Línguas estranhas. Mas só Jesus na causa. O que eu aprontava por debaixo dos panos. O que eu fazia nas escondidas. Ninguém estava me vendo não. Mas Deus estava me contemplando. Ninguém estava me vendo não. Mas Deus estava me vendo. E a sentença chegou. A conta chegou. A conta chega, igreja. Aleluia. A conta chega. A palavra não é da muito glória a Deus, aleluia, né? Mas Deus está falando comigo, com você, está nos exortando. Glória a Deus. Ele mandou a palavra de vitória. Agora segura a exortação. Aleluia, glória a Deus. Segura a exortação agora. Glória a Deus. E a irmã testemunhou. Eu tive que ver Deus levar meu filho. Eu tive que ver meu filho no leito, sofrendo. Imagina, irmão. E a pessoa ter a consciência de que o filho ou a filha está ali por causa do seu pecado, da sua desobediência. Aleluia. Então, o castigo, a consequência pode vir diretamente para a pessoa, pode cair sobre a pessoa, a consequência do seu pecado, ou pode cair na sua casa. Então, isso aqui, meu irmão, é coisa seríssima, que muitas vezes a gente está brincando, e quando Jeová chega, quando a conta chega, Deus misericórdia, não é misericórdia, mas você vai ter que passar. Você vai ter que pagar o preço. Glória a Deus. E aqui, olha o texto de Gênesis, 28, capítulo 28, e o versículo 1, as bênçãos decorrentes da obediência. Gênesis, aliás, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Bênçãos decorrentes da obediência. Quem obedece tem vitória. Glória a Deus. Quem obedece canta o rei da vitória. E quem desobedece, castigo. É a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Eu estou citando a Bíblia para você. Não é o que eu penso ou eu acho. É a Bíblia. No capítulo 28, versículo 15, está lá. Não é? O texto está mostrando o que é que acontece com aqueles que não ouvem a palavra de Deus, com aqueles que desprezam a palavra. Eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha maneira. Foi o que Abraão e Sara fez, não é? Falharam ali, desprezaram ali a palavra de Deus, falharam e pagaram o preço. Ficou ali, a contenda, a confusão, e Abraão teve que lidar com aquela situação. Abraão teve que lidar. Sara chegou para ele e contou: Abraão, olha o que está acontecendo, eu estou sendo desprezada. A mulher teve um filho aí, deu a luz a Ismael, eu estou sendo desprezada agora. A coisa apertou ali, meus irmãos, a coisa ficou ali estreita. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem, ser humano, plantar, isso colherá. O que plantar na carne, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. O que plantar na carne, colherá corrupção. O que plantar no Espírito, a vida eterna. O que é que você está plantando? Nós temos que ter cuidado, porque aquilo que nós estamos plantando, nós iremos colher. É por isso a importância de plantar coisa boa, porque se você plantar o que não presta, se você plantar desobediência, pecado, aquilo que não agrada a Deus, você vai colher aquilo ali. Aleluia. Preste bem atenção, irmão. Como é que pode, irmã Daiane, alguém plantar uva e colher maçã? Simples, um exemplo simples para a gente entender. Como é que alguém pode plantar maçã e colher pera? Como é que alguém pode plantar maçã e colher pera? Eu plantei um pé de maçã aqui, quando eu cheguei, tem pera. Ou o contrário, né? Plantou pera e quando chegou lá, estava
produção. Não existe isso, irmão. A gente colhe aquilo que a gente planta. A gente vai colher. É a lei da semeadura. Então tenha cuidado com aquilo que você está plantando. Porque aquilo que nós estamos plantando, nós iremos colher depois. É a lei da semeadura. Então isso é coisa séria, irmão. Porque aquilo que eu planto agora, eu vou colher depois. Aquilo que eu planto agora, eu vou colher depois. E o último tópico, em último lugar, Deus cumpre as promessas na vida de Abraão e Sara. Diga para 2 ou 3, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Como eu citei aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Viste bem, porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Como eu citei no número 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Quem prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Glória a Deus. Olha o cumprimento da promessa, está em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Deus cumpre a promessa. Está no capítulo 21 de Gênesis. Deus visitou, presta atenção. Deus visitou ali a Sara, abriu a madre dela e ela gerou o filho. E qual foi o nome do filho? Isaac. Isaac, o filho da promessa. Olha que coisa linda. Isaac, filho da promessa. E a palavra Isaac significa riso. Irmão, se prepare, porque nem tudo é tristeza. Se prepare, porque nem tudo é angústia, nem tudo é sofrimento, nem tudo é tormento, não, irmãos. Nem tudo é tempestade e deserto, não. Chega o tempo da vitória, chega o tempo da exaltação, chega o tempo em que eu e você diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele prometeu e cumpriu a promessa. Aleluia. Nem tudo é só prova, não. Nem tudo é só luta, não. Chega um momento em que nós, meu irmão Edgar, nós cantamos o hino da vitória. Chega o momento da bênção. Porque a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Glória a Deus. Deus já estava ali provendo um caminho na tormenta para Abraão e Sara. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. E a Bíblia diz que Sara, ela recebeu a bênção da parte de Deus. E nós também iremos receber. Glória a Deus. Aleluia. Agora creio, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Tem que crer, porque sem fé, aliás, Hebreus 11 primeiro, Ora, sem fé, aliás, Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer. Deus cumpriu a promessa, está aí, no capítulo 21. Isaac, que significa riso. Sara antes chorava, de tristeza, de angústia. Eu creio que ela eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que ela era também parteira naqueles tempos ali, ajudava as mulheres a dar luz, a filho. Eu creio, imagina, irmão, a tristeza no coração dela, atuando como parteira ali, vendo o choro de tantas crianças, vendo o nascimento de tantas crianças, e ela sem poder gerar um filho. Imagina a dor no coração dessa mulher, irmão. Imagina momentos ali que essa mulher chorava, chorava na frente do seu esposo, calada, sozinha. Mas agora chegou o tempo de Deus cumprir a promessa na vida dela e dar a ela motivos para ela sorrir. Deus vai dar a você motivos para você sorrir. Deus vai dar a você motivos para você se alegrar. É a palavra de Deus, meu irmão. Deus, ele traz para nós surpresas de vitória. Aleluia. Deus, ele traz
vida. Tem surpresa de vitória da parte de Deus. Está aí, irmão. Deus cumpriu a promessa. Está no capítulo 21. Né? Quando Deus, Sara, ela tinha concluído, ela tinha 91 anos de idade. Né? Entre 90 e 91. Olha, anos. Quando Isaac nasceu, imagina você, 91 anos Sara tinha quando Isaac nasceu, 91. Abraão tinha 100. Né? Abraão, Isaac, filho da velhice de Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. 100 anos de idade. Sara estava com 91. Quando deu a luz ali, quando Isaac nasceu, ela estava com 91 anos. 91 anos. Olha que coisa profunda, irmão. Observe que não há empecilhos para Deus. Não há impossíveis para Deus. Quando Deus quer cumprir, quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir. Então, pelo poder da palavra, Deus está dizendo: não tem principado, não tem potestade, não tem obra das trevas, não tem nada que vai impedir o meu agir, o meu operar, o meu efetuar. Não tem nada nem ninguém que vai impedir a bênção chegar, o papel ser assinado, a causa, aleluia, sair, a causa de vitória, a porta se abrir, a cura chegar, o milagre acontecer. Não tem nada nem ninguém. O inimigo se levanta, mas para cair, o inferno se levanta, mas maior é quem está na minha vida, é quem está na tua vida, e quem prometeu é fiel para cumprir. Vamos agradecer ao Pai do céu.